E aí, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês um tema muito importante. Qual que é o número ideal de rentabilidade para você se aposentar nos seus investimentos? E mais, qual que é o número ideal, Pablo? De 15, 20, 30% ao ano? Quanto eu preciso conseguir para eu juntar um patrimônio substancial para, além de viver de dividendos aí da minha carteira, eu ostentar um patrimônio milionário? Porque a verdade é, pessoal, ter um patrimônio milionário na bolsa é o sonho de muita gente. E quando você chega num certo nível de patrimônio, tecnicamente você já tira o pé do acelerador e, por consequência, você, além de conseguir viver de renda, você tem a famosa liberdade financeira, né? Que você pode curtir com a sua família, aproveitar a vida e só felicidade. Você já não precisa mais trabalhar e com a organização correta, você consegue ficar rico para sempre. Isso mesmo que vocês ouviram. Fora que para você que ficar comigo até o final, eu vou citar ainda aqui, ó, 3 ações que podem trazer uma rentabilidade superior a mais de 30% ao ano de forma composta e ainda o número mágico para que você consiga sacar uma parte dos seus dividendos, viver de renda e não perder para a inflação. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E claro, pessoal, que antes da gente tratar aqui sobre esses fatos, a rentabilidade, queira você ou não, ela é um fator determinante, tá? Eu diria, pessoal, vou até me arriscar a falar um negócio aqui que poucos influenciadores falam no YouTube, tá? A rentabilidade, ela é superior ao aporte. Pablo, como assim? Mas sem aporte a gente não enriquece? Sim, em partes é verdade. Porém, pense da seguinte forma. Tecnicamente, se você aporta, vamos supor, a R$ 1.000 por mês, eu vou pôr aqui um aporte de 1.000, tá? Dá pra pôr por 500, qualquer coisa. E você tem uma rentabilidade, vai, de 10% ao ano. Vamos supor, uma rentabilidade baixa, considerada aqui no universo de ações, que dá pra conseguir mais. Se você coloca isso aqui, ó, tecnicamente em 30 anos e você continua investindo R$ 1.000, bem por longuíssimo prazo mesmo, você transformou esses R$ 1.000 por mês em 30 anos em mais de R$ 2 milhões. Só que olha como a rentabilidade faz diferença até mais do que o aporte. Se você conseguir 15% ao ano, olha a diferença, você transforma em 5,6 milhões. Se você conseguir 20% ao ano, olha aqui, ó, você consegue transformar em 15,6 milhões. E mais, se você conseguir a rentabilidade excepcional, 30% ao ano, você transforma em 121 milhões de reais. Estão percebendo a diferença? E na realidade, algo que poucos falam para você, o aporte, ele é importante. Quanto mais você conseguir aportar, melhor, mais dinheiro você vai acumular. Porém, não é só isso. Você também precisa de uma rentabilidade alta, porque a rentabilidade é o fator que vai multiplicar o seu capital a níveis bem mais elevados. Então assim, pessoal, como que você consegue uma boa rentabilidade? Sendo um bom investidor, estudando, se dedicando e sabendo comprar nos melhores momentos, tá? Eu fiz até um checklist aqui, ó, como ser um bom investidor. 15 a 20% ao ano, você é considerado um bom investidor. Se você tiver uma rentabilidade constantemente de 15 a 20, é bom. Se você tiver de 22 a 25, muito bom. E se uma rentabilidade excepcional de 30, dá para conseguir, Pablo? 30% ano pro longo prazo, dá para conseguir. Tem um grupo seleto de ações que trouxeram isso no longo prazo. Eu vou mostrar aqui para vocês quais foram, tá? E detalhe que pro longo prazo, inclusive, poderiam trazer até mais. Porém, tudo depende do preço e depende da paciência, né? Porque para com certeza você ter essa composição, que é o que a gente chama, né, de efeito compound nos investimentos, necessita de tempo, necessita aí, né, de paciência e disciplina. Na carteira aqui do canal, por exemplo, eu vou dar aqui de exemplo a minha carteira. Como a gente está no mercado de baixa, eu não tô conseguindo, tá, de 30% a 28% ao ano. Mas no mercado de baixa, por quê? Porque tecnicamente a minha carteira está sofrendo com a queda do Banco do Brasil, sofrendo com o Ibovespa, tecnicamente aqui,
por mais que minhas outras ações estejam performando bem, meu horizonte de tempo ainda é pífio, né? Então, na realidade, tem momentos aqui na carteira que eu girei mais de 30% ao ano. Vou provar aqui para vocês, ó. Lá de 2022 até 2024, minha carteira girou 80% de rentabilidade. Perceba que foi 2 anos no tempo. E olha como a carteira decolou. Por quê? Porque aqui a gente teve queda da Selic, bancos. Minha carteira é muito composta por bancos, né? Que se beneficiam de uma Selic em queda. E aí muitos bancos acabaram se beneficiando nesse período. Então, se eu colocar aqui, ó, 80% de rentabilidade, tecnicamente, em 2 anos, tá? 2 anos, foi de 2024 até 2022, a minha carteira deu aí, ó, vamos colocar aqui, né, 80% de rentabilidade, ela deu na média 34% ao ano na média. Então perceba que em mercados de alta, eu consigo dar 34% até 35% ao ano na média. Perceba que é, sim, uma boa rentabilidade. Teria conseguido um pouquinho mais, né, se eu não tivesse perdido dinheiro ali com algumas ações que eu acabei vendendo, comprando errado. Então, assim, tá vendo como um errinho aí pode mudar completamente a sua rentabilidade. Eu acredito que o Pablo de hoje aqui do agora teria muito mais rentabilidade com esse pensamento que eu tenho do que o Pablo do passado. Porém, é vivendo e aprendendo, né, pessoal? Vivendo e aprendendo, é assim que a gente consegue se aperfeiçoar cada vez mais. E agora, no mercado de baixa, perceba que eu tô com esses mesmos 88% há 4 anos. O que no mercado de baixa, eu tô conseguindo aí 17% ao ano na média, que não é ruim. Se no mercado de baixa você consegue girar de 15 a 17, você já tá top, tá? Se com uma Selic em mais de 15% ao ano você tá girando 15, você tá indo muito bem. Se de fato a bolsa voltar a engatar um ciclo de alta e a Selic cair, muito provavelmente as ações vão se esticar, as empresas vão crescer o seu lucro, e aí, principalmente os bancos, né? Como a carteira do cara é muito revestida por bancos, olha só a composição da minha carteira aqui, ó. Eu tenho majoritariamente Itaú, Banco do Brasil, BR Partners. Essas 3 aqui, ó, que já dão quase toda a carteira, já se beneficiam de uma Selic em queda. Então, tecnicamente, Banco do Brasil se beneficia de Selic em baixa, Itaú também, BR Partners também. A minha carteira, ela se move muito com a Selic. Então, com a Selic caindo, muito provavelmente, tá? Minha carteira vai voltar a decolar e talvez voltar a trazer esses 30% ao ano na média, que dá para gerar isso aqui se você compra bastante na baixa. Então, assim, aqui vai esses 3 pontos. Algo que poucas pessoas diferenciam é o momento. Alguns momentos você vai gerar 25% ao ano, alguns momentos você vai gerar 15% e alguns momentos você vai gerar 30%. Mas, Pablo, qual que seria o número mágico? Pelo amor de Deus, até agora você não nos falou. Pessoal, quando a gente olha para longuíssimo prazo, 30 a 40 anos, tá? O ideal é você conseguir de 22 a 27% ao ano. Essa que é a verdade, tá? Essa é a minha opinião. Eu vejo alguns influenciadores falando de 15 a 20, não, eu discordo. De 22 a 27, porque a multiplicação de capital é bem mais elevada. E tá, Pablo, mas engraçado você falar isso, mas tem ações que deram isso. Vou dar de exemplo aqui a Petrobras. Quando você pega a Petrobras desde o Plano Real, desde mais ou menos aqui os anos 2000, eu não consigo estampar esse gráfico para vocês aqui agora, mas eu super recomendo vocês irem num site chamado Hub3, tá? Você entra porque esse site ele é excelente, é para aplicativo mobile, você consegue acessar por celular e lá você vai ter acesso à cotação da Petrobras. Salvo engano, vocês podem me corrigir aqui nos comentários, nos anos 2000 a Petro é cotada por 78 centavos, a ação preferencial, pegando pelo Hub3, que já desconsidera bonificações, dobramentos que aconteceram no período, né? Efeito de aumento de capital. Então hoje a R$ 45,00, a Petrobras se valorizou desde os anos 2000, mais ou menos uns 5.600%, isso só de alta na cotação. Se você coloca isso aqui em taxa anual composta, 5.600% em 26 anos, a Petro deu 16% ao ano só em alta. Porém, ela paga dividendos e a média de proventos dela fica de mais ou menos 11 a 10% ao ano, considerando os ciclos de alta do petróleo. Então, você teve aí 27% ao ano. Essa é a rentabilidade que você pode esperar no máximo com mais de 30 anos de mercado, 35 anos, tá? Pablo, dá para conseguir 40% em 80 anos? Muito difícil, já não acho que é provável. 30% ao ano? Com muita dificuldade você vai conseguir. É mais saudável em 30 anos você conseguir 25 a 27% ao ano, que aí sim, né? Você já tem um baita crescimento na sua carteira. Só para você ter ideia, ter conseguido 27% ao ano em mais ou menos, 30 anos, você multiplica aí, olha o tanto, ó, 65 milhões. Perceba que já é um baita patrimônio. Já tá ótimo. Se você tem um aporte aí, de 2 mil, conseguiu aumentar um pouquinho mais o aporte, né? Olha só o seu patrimônio aqui, ó. 131 milhões.
Então perceba que dá. Ah, mas você trouxe só a Petrobras, Pablo. É fácil, Petrobras é petróleo, você pegou num momento favorável. Não, temos também o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, pessoal, desde os anos 2000, ele também gerou uma boa rentabilidade. E aqui eu consigo mostrar para vocês, porque eu peguei lá do Hub3, tá? Aqui o Banco do Brasil eu consegui fotografar. Fico devendo a Petrobras aí para vocês. Num vídeo futuro eu trago aqui da Petrobras uma análise mais detalhada falando sobre esse retorno no longo prazo. Aqui o Banco do Brasil, ó, se vocês pegarem desde o plano real, olha quanto a ação valia, 22 centavos. Isso desconsiderando aqui, né? Desdobramentos, bonificações, agrupamento de capital, todos esses efeitos que acontecem sobre a ação da empresa. Então você coloca aqui, ó, R$ 21,80, o Banco do Brasil se valorizou ainda mais do que a Petrobras, né? Porque ele subiu aí, ó, seus 9.800% na cotação desde os anos 2000. Se você joga a rentabilidade do Banco do Brasil aqui, ó, 9.800%, isso que o banco está em queda, né? Ele nem está no seu topo histórico. Quando ele bateu o topo histórico, o banco chegou a subir 13.500% na cotação. Olha só, né? Comprar aí Banco do Brasil na baixa pode ser mágico. Ele deu 20% ao ano na média. Aí se você coloca um provento aqui na faixa de 9%, que foi a 9,5%, tá? Para ser mais exato, foi a média de Banco do Brasil desde o plano real, você teve 30% ao ano na média. Aqui sim você bateu 30% ao ano com o Banco do Brasil em 26 anos. Quanto será que você transformou investindo 2 mil por mês? Ou 1.000, né? Quiser colocar 1.000 aqui também, não tem problema, 1.000 aqui, vamos colocar. R$ 1.000 você transformou 42,3 milhões, tá? Então olha só, não tô tirando esse valor aqui do nada, eu tô pegando em dados para vocês. O Hub3, ele é tecnicamente um site que mostra para você a cotação real da época. E detalhe que essa cotação é nominal, é desconsiderando dividendos, então é a realidade, tá? Não é essa cotação que você pega aqui do Google, aqui tá distorcido, pessoal. Distorcido por efeitos de agrupamento, por efeitos de bonificação, por vários efeitos que acontecem. Às vezes a cotação refletida ali não é necessariamente a cotação real cotada na época. Então assim, é muito importante, né, vocês olharem também por outros sites. E aí também, Pablo, o Banco do Brasil, também tem o Itaú, que desde o plano real, por mais que tenha sido um banco mais precificado pelo mercado, o Itaú tem muita qualidade e raramente ele deu um susto ao acionista no quesito resultados. Se você pega o Itaú no longo prazo, olha só o tanto que ele se valorizou. Lá dos anos 2000, o banco saiu ali, ó, dos seus 52 centavos para mais, pessoal. Veja bem que estou falando aqui para vocês, tá? O Itaú aí saiu dos seus 52 centavos para mais de R$ 41 a ação, que está hoje aí no mercado, né? Então você teve uma alta de 7.800%, 7.700% nas ações do Banco Itaú. O Itaú ele trouxe um retorno menor em relação ao Banco do Brasil, mas ele é mais precificado, porém você teve menos volatilidade. Então, você teve o fator de segurança também pesando aqui ao seu favor, tá? O Itaú se valorizou 18% ao ano e pagou um provento médio na faixa, com duras penas 7% ao ano, menos que o Banco do Brasil, mas pagou. E aí você teve 25% ao ano na média, que também foi muito bom, mas o Itaú nunca te deu dor de cabeça, tá? Nunca deixou sua carteira negativa. Então, tem o contraponto de que o Itaú foi aquela rentabilidade previsível. O Banco do Brasil não. O Banco do Brasil girou para você 30% ao ano, mas muito mais incerto. Já teve momentos que o Banco do Brasil ficou em queda, muito constante, não pagou provento. Então, assim, por isso que precisa contrabalancear na carteira, né? Eu defendo muito essa tese aqui para vocês. E tanto que eu tenho os dois. E ambos, tá? Veja bem que eu tô falando aqui para vocês. Ambos, tanto o Banco do Brasil e o Itaú, podem se beneficiar de uma desvalorização na taxa Selic. É só observar o que aconteceu no ano de 2023. Olha aqui, ó. Quando a Selic começou a cair, o Itaú se valorizou mais de 50%. Isso que eu tô pegando aqui a cotação ajustada, né? Vamos pegar aqui a cotação padrão que dá pra gente tirar R$ 1 mais do que aconteceu desde esse período. Olha o que aconteceu aqui, a ação subiu a mais de 37% em apenas alguns meses, ó. Nem demorou muito, tá? Banco do Brasil também, quando a Selic voltou a cair, o banco aí estancou a inadimplência. Olha o que aconteceu aqui, ó. Se valorizou mais que o Itaú, inclusive, tá? Subiu aí mais de 90% na cotação. Então perceba que bancos, quando o Selic tá caindo, pode proporcionar um baita resultado. E no longo prazo, o setor bancário foi muito eficiente aqui no Brasil. Petróleo também. Então perceba que dá para você vencer tecnicamente, né? Essa linha de só 20% ao ano, dá para conseguir mais, porém você vai ter que ter mais estômago e aguentar as grandes quedas, não vai poder vender na primeira queda que acontecer. E vale ressaltar que nada se trata de recomendação de compra ou de venda, tá? Outro segredo é claro, pessoal, eu vou citar aqui dois, tá? Na verdade, os dois principais, a qualidade, você comprar ações
de boas empresas, que sejam previsíveis, mas também, pessoal, o preço, tá? É isso aqui que vai definir a sua rentabilidade. Você pode ter a empresa de mais qualidade do planeta, porém, se ela tiver cara, o seu retorno nominal vai ser menor. Então é aceitar a realidade que o preço, ele importa muito, tá? O preço de hoje vai definir a sua rentabilidade amanhã. Como eu falei, o efeito compounding, o efeito aí de longo prazo, de recompor o seu patrimônio. E dependendo do tipo de ação, por exemplo, ó, tem ações hoje horríveis na bolsa, você pega ali Banrisul. Só que se você comprar o Banrisul extremamente barato, você pode talvez superar até mesmo a rentabilidade de um Banco do Brasil, tá? Então perceba aí, é por isso que também você vai precisar do quê? De small caps. E tem small caps aqui da bolsa que deram retornos superiores ao Banco do Brasil, deram em mais de 35% ao ano na média. Inclusive uma aqui que eu tenho na carteira que eu acho que tem esse potencial para longo prazo, nada se trata de recomendação, são as ações do BR Partners, né? Que aí, por se tratar de uma empresa menor, ela tem um potencial de rentabilidade maior. Então você precisa contrabalancear, ter ali small caps, ter empresas blue chips, né, de grande capitalização de mercado. Ah, Pablo, mas é fácil quando se tem dinheiro. Por isso que a gente começa de pouquinho. Você não vai começar com 10, 11 empresas na carteira. Você vai começar com uma, daqui a pouquinho você acumulou bastante, você coloca outra. Vai indo aos poucos, sem pressa. E aí, por consequência, você tendo aí uma rentabilidade acima da média, você tecnicamente consegue mais do que se aposentar, construir um belo patrimônio milionário. Você pega aqui o próprio Ibovespa mesmo no longo prazo, isso que o Ibovespa é um índice péssimo, tá? Para você se analisar aqui rentabilidade, porque ele coloca muita tranqueira aqui embutida, mas tá bom. Vamos jogar aqui, ó. Desde os anos 2000, o Ibovespa custava, na pontuação nominal, 15 mil pontos. Hoje ele custa 184 mil pontos. Então, dos anos 2000 para cá, o Ibovespa se valorizou, tá? Só para vocês terem uma ideia, o Ibovespa se valorizou tecnicamente 1.126% em, tecnicamente, 26 anos. Se você coloca só o Ibovespa, tá? Que reúne muita porcaria aqui. Não tá, as empresas deram muito mais que o Ibovespa, mas tá. Coloca aqui o Ibovespa, 1.200%. Ele deu 10% ao ano na média. Então perceba aí, né? Só o Ibovespa já te deu 10% ao ano. As ações te deram o triplo disso. Geralmente as ações superam o Ibovespa. Então te dá 30, te dá ali, ó, 25, que já é top. No pior dos cenários, você comprando muito barato, você consegue 20% ao ano, que já é top. Então, qual que é o número mágico na sua opinião, Pablo? Para mim, de 22 a 27, tá? De 22 a 27 fica aí o número mágico para você conseguir multiplicar seu capital a uma taxa expressiva no longo prazo. Se você conseguir 30% ao ano, fica felizão, porque isso aqui é excepcional. Pablo, dá para conseguir 40% ao ano? Aqui eu defendo por curtos períodos, tá? Se a gente engata ali um mercado de bolha, de muita alta aqui, a gente pode chegar a 40% ao ano, mas isso não vai se sustentar durante 30 anos, tá? Se não, aí seria muito fácil, né, pessoal? Você coloca aqui 40% ao ano, vai, em 40 anos no tempo, olha só essa brincadeira aqui, ó, 25 bilhões, aí também não é para tanto, mas sustentar em 40 anos, vai, 25% ao ano, já fica mais realístico, né? Você já coloca aqui um patrimônio de 400 milhões, até 27, como eu falei para vocês aí, ó, dá para conseguir 700 milhões, tá? Inclusive 25 a 27, você viu que tem empresas que deram isso pro longo prazo. O próprio Itaú mesmo aí nos últimos 10 anos deu quase 900% de rentabilidade. Você coloca aqui, ó, 900% de rentabilidade, você percebe, ó, 900%, 980, né? Em aproximadamente aqui, ó, 10 anos, você teve 26,8% ao ano. Se aproxima muito dessa média de 27. Então, o número mágico é 27% ao ano. A rentabilidade acaba por ser mais importante do que o aporte. Quanto mais rentabilidade você gerar, mesmo com um aporte inferior, mais capital você terá. Aí, se você reúne os dois, né? Show de bola. Aporte alto e rentabilidade alta, muito provavelmente você vai atingir a liberdade financeira bem rapidamente. E o mais importante, caprichar no preço, né? Comprar barato faz aí a total diferença olhando para o médio a longo prazo. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o do dando like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem qual é a rentabilidade da carteira de vocês. A minha, em particular, já chegou a dar a mais de 30% ao ano, já chegou até em 35%, 40%, olhando aqui num curto prazo, de 1 a 2 anos, e agora eu estou dando aí de 17 porque estamos em baixa, né? Como a minha carteira é muito lotada por bancos, eu tô de lado já faz um tempinho. Mas se minha carteira engatar um novo ciclo de alta, podendo romper até essa linha aqui, ó,
indo para uns 200% de rentabilidade, obedecendo o ciclo, eu posso ganhar mais 80% aqui em menos de um ano. E aí hoje, como eu tô com, 80, se eu somar mais 80, olha quanto que eu poderia chegar a 160, talvez até 180. Colocando aqui, 180 em 4 anos, supondo que eu me beneficie numa Selic em queda, olha só quanto que minha carteira poderia dar de rentabilidade. Olha aqui, 29% ao ano. Então perceba, né? Não é estático, não é que você vai conseguir estático, mas é como um todo. Se no longo prazo você está gerando uma rentabilidade dessa, você está indo muito bem. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Fiquem com Deus até um próximo vídeo e fui!